Legal. Então vamos lá. Conforme vocês já me conhecem, né? Hoje eu vou pular um pouquinho aí da nossa apresentação, tá? A nossa aula aqui está sendo gravada, tá? Então é assim, eu vou começar com vocês, né? A gente já começou aí a semana, né? Com a disciplina de introdução à programação web. Tá? Então assim, vocês já conhecem a minha metodologia de trabalho. Então, assim, os nossos encontros vão ser todas as quintas-feiras, né? Mas só que hoje, como é sexta, ontem eu tive um probleminha aí para resolver aí de família, tá? Nada grave, tá resolvido, graças a Deus, tá? Então, os nossos encontros vão ser aí todas as quintas, tá? Só hoje, excepcionalmente hoje, que a gente mudou aí para sexta-feira. Então vamos lá. Primeiramente, né, eu já conheço o perfil aí de vocês, da turma, tá? Hoje eu vou pular algumas coisas, porque assim, aqui tem a apresentação do professor, a carta de navegação que eu vou explicar agora, tá? E assim, esse módulo 1 inicialmente é muito sobre introdução à internet, fala um pouquinho aí sobre a sua evolução, sobre o seu tempo, e nós já temos as nossas videoaulas gravadas, tá? Essa é uma disciplina que eu já trabalhei aí esse ano no outro instituto, mas assim, o de vocês é uma disciplina longa, né? É 70 horas, então assim, nós vamos ter aí são, eu acho que é 6 semanas, se eu não me engano, tá? Ou 6 ou 5, não, são 5 semanas, perdão, ó. Serão 5 semanas, e o tempo dela é 12 horas por semana, né? Então, isso quer dizer que são 12 horas de estudo, né? Eu já expliquei para vocês com relação ao ensino à distância, eu não vou ficar falando hoje, né? O ensino à distância não significa só fazer atividade, pronto, acabou, tá? O ensino à distância, ele vai muito além disso, tá? Ele é para a gente dedicar o tempo que está previsto, que seriam essas 12 horas por semana, no local que eu quiser e da maneira e no horário que eu quiser, né? Então é assim, a gente passa um conteúdo planejando que o aluno trabalhe essas 12 horas, tá? Então essa praticamente aí depois tem a disciplina de empreendedorismo, né? Mas a parte técnica, essa vai ser aí a última disciplina técnica do curso, tá? Então fala aqui, introdução à programação web, que seria a parte de programação para desenvolver coisas para a internet. Então a gente vai focar um pouco na criação de sites, né? Mas vocês podem pensar em aplicativos, né? Então, mas eu tenho que saber essa introdução inicial, senão eu não consigo evoluir, tá? Então só para vocês entenderem aqui, ó, a nossa carta de navegação. Espero que vocês já tenham visto, tá? Então nós começamos dia 2 do 11 e vamos até dia 7 do 12, tá? Então os nossos encontros estão a data aqui. E o que nós vamos aprender, tá? Aqui tem o conteúdo principal, aí tem a cartinha de apresentação, tem os objetivos, tá? E depois vai vir o que nós vamos trabalhar em cada módulo, tá? Então, se vocês vão perceber, é dividido em 5 módulos, tá? E os conteúdos não são poucos, tá? Então tem bastante coisa aí para a gente trabalhar, né? Então assim, cada módulo eu vou explicar para vocês, vou usar esse tempo que nós temos aqui, esse encontro, para tirar as dúvidas e mais também para fazer os exemplos práticos, tá? Então, pessoal, ó, hoje provavelmente vai ser um pouquinho mais curto o nosso encontro, porque assim, eu não vou ficar falando sobre essa parte teórica da internet, tá? Então é assim, o módulo 1, né? Então primeiramente, nessa primeira parte faremos uma introdução à internet. Vamos entender como a internet surgiu e como evoluiu até os dias atuais, tá? Então vai ter a videoaula aqui com essa introdução à internet, tá? Na segunda parte, na segunda etapa, veremos como fazer o planejamento, desenvolver e projetar um site. Mas também assim, aqui é um pouquinho teórico, eu também não vou ficar
explicando isso aqui para vocês, que depois vocês podem ver a videoaula tranquilo, né? Porque que é uma parte mais introdutória, tá bom? Então eu vou diretamente aqui, que seria preparando o ambiente de trabalho, tá? Vou explicar aí a questão do editor que a gente vai utilizar, tá bom? E depois já citar o primeiro exemplo que nós temos aqui, tá bom? Então, nós temos, eu estou usando uma apostila aqui nessa aula 1, tá? Apostila de internet. Essa aula 1 nossa, esse módulo 1, ele é dividido em duas partes, a parte 1 e a parte 2, tá? Então, vai ter aqui falando sobre a internet, tem um link falando sobre o histórico da internet, a linha do tempo e a apresentação da aula 1, que seria o primeiro vídeo que nós trabalhamos. Tá? E depois nós temos aqui o segundo vídeo, a parte 2, que é apostilas elaborando um site. Tá? Então, ó, só um minutinho para a gente demonstrar para vocês aqui. Ai, meu filho. Peraí, gente, coisa da sexta-feira. A internet tem hora que ela não quer ir, pô. Tá? Então, ó, essa é uma apostilinha, não é minha, né? É da Rede ETEC, que é onde nós temos aí os conteúdos para a gente trabalhar, tá? Então, aqui ela tem essa parte introdutória, né? Da questão de desenvolvimento de um site, tá bom? Então, assim, respeitar a hierarquia, tá tudo explicando como elaborar esse site, não como fazer, tá? Pensar no projeto em si. Mas isso na videoaula da parte 2 eu estou focando com vocês, tá? Ótimo, então assim, hoje, na verdade, eu criei uma prática simples, né? Para vocês aqui, ó, como eu coloquei exemplo 1, é o que a gente vai focar agora, tá? Mas antes da gente começar a trabalhar, eu coloquei um material complementar, essa é uma apostila que eu desenvolvi para o Instituto de Minas, e um conteúdo muito importante para quem vai trabalhar com mídias digitais, que é a interação humano-computador, IHC. Isso é uma coisa bem nova, tá? É um conteúdo bem novo que a gente pode usar aí para trabalhar. E seria muito interessante vocês depois, né, com o tempo, vocês estudarem um pouquinho essa apostila, um pouquinho desse conteúdo. Inclusive tem vídeo aula minha lá no YouTube, né, sobre esse conteúdo, tá? Depois eu vou editar aqui a plataforma e vou colocar o link lá da plataforma, né, dos playlists, explicando o que seria, né, essa interação humano-computador IHC, tá? Então, aqui vai explicar quais os papéis de quem desenvolve, porque assim, nós não temos só hoje não fala-se mais web designer, web designer caiu em desuso, tá? Então nós temos o design de interfaces, que vai pensar aí, né, na usabilidade, na interface aí do site, nas cores, nas fotografias, né? E tem que ser uma coisa inclusiva, lembrando, né, que isso vai ser usado por todos, não só para pode ser usado aí por um deficiente visual, um deficiente auditivo. Então aqui tudo, né, o design de interface tem que pensar. E aí vem as técnicas, ele vai pensar no layout, né? E aí tem as explicações aqui, como é que funciona. Né? Então, por exemplo, aqui eu citei o exemplo do Netflix, né? Que nós temos o topo, quando a gente passa o mouse em cima do filme, ele levanta, então a gente fala que é a opção de destaque, tá? Aqui, ó, isso aqui, ó, a gente passa e fala que é uma opçãozinha de destaque. A continuidade, quando a gente clica na setinha, os filmes vão rodando, né? E assim por diante. O Facebook também tem uma estratégia de destaque, tá? E aí a gente pensa também no próprio celular, no smartphone, né? E aí tem as técnicas de grid, enfim, gente.
isso daqui é um outro curso, mas muito importante para quem vai desenvolver alguma coisa digital, né? A gente está falando de mídias digitais. Então, assim, isso daqui é um outro conteúdo, uma outra disciplina que a gente vai ter que, vocês, como profissional, né, depois, vocês vão ter que conhecer. Tá? Então, o que é o AIX, né? É o profissional que trabalha com a experiência do usuário. Né? E depois nós temos, né, o AI, né, interface do usuário. Tá? E depois o AI, a arquitetura information, a arquitetura da informação. E tudo isso forma a interação humano-computador. Então, assim, é um material bem legal, bem simples, tá? E tem as videoaulas para vocês acompanharem lá no YouTube, que eu já trabalhei, tá? Depois aí eu vou deixar o link aqui das videoaulas para vocês, legal? Tá? Então, mas só para vocês verem, ó, se vocês quiserem entrar lá no YouTube, né? É só escrever lá, ó, o meu canal, tá? É Professor Robinho Boado, tá? Esse é o nome do meu canal, né? E aí, ó, se vocês entrarem nele, né, vai ter lá a playlist. Né? Vocês vão ter acesso à playlist aqui, e aí eu vou ter a interação humano-computador. Então, ó, daí, cadê a minha playlist, gente? Só um minuto. Aqui, ó. Tá aqui em cima, só um minutinho. Acho que não tá aparecendo aqui, só um minuto. Interação. Aqui, ó, tá aqui, ó. Interação humano-computador. Tá? E aí vai ter a playlist para vocês trabalharem aí, né? Mas depois eu jogo o link certinho para vocês. Olá pessoal, Tá? Explicando aí sobre a introdução, a interação humano-computador. Legal? Tá? Então vamos lá. Mas é um conteúdo muito interessante, tá bom? Depois aí é legal que vocês trabalhem, vocês vejam, tá? Mas depois eu coloco o link certinho para vocês lá. Continuando. Agora, tá? O que é interessante para a gente aqui também, e é o que a gente vai trabalhar hoje, o primeiro momento, gente, a gente vai trabalhar com que, qual a programação que a gente vai utilizar aqui nessa introdução web. Primeiramente, a gente vai trabalhar com HTML, tá? No módulo 2 a gente entra mais a fundo, já começa a trabalhar com HTML direto. Eu vou tentar ir, é o módulo comprido, então o módulo 2 o módulo 3 a gente vai trabalhar com HTML5, tá pessoal? E aí eu vou ensinar a inserir o JavaScript dentro do HTML, não é Java, é JavaScript, e um pouquinho de CSS, eu vou dar uma introdução aí de como utilizar o CSS dentro do Java. Então assim, dentro do HTML, então vai ser HTML, mais um pouquinho de JavaScript, como usá-lo, não é tudo de JavaScript, e depois o CSS, tá? Depois do CSS. E como utilizá-lo. É lógico, gente, é muita coisa, não dá para dar tudo em 70 horas. Eu vou, o HTML vocês vão saber bastante, e aí eu vou ensinar vocês como acoplar o JavaScript e o CSS e como eles funcionam. E depois aí você tem que se aperfeiçoar. Terminando essa parte, eu vou ensinar um pouquinho para vocês como funciona o PHP. Pensando um pouquinho mais na parte aí de banco de dados. Fazer um cadastrinho gravado no banco de dados, né? Se vocês tiveram aula de banco de dados. E esses sites para desenvolver, eles podem rodar. A gente fala modelo responsivo, né? Ele vai rodar tanto no formato aqui de computador ou tanto no formato do tablet ou do celular. Por exemplo, ó,
Eu tenho um site que eu faço aí para o colégio, tá? Chama colégiosantinês.com.br. Esse site eu que desenvolvo ele, né? Dou manutenção e tudo mais. Então, aqui, ó, né? Se vocês abrirem, tá? Eu tô aqui no navegador. E se vocês abrirem pelo celular, ele vai mudar o menuzinho vai ser responsivo, ele vai diminuir ele, vai ser outro formato, tá? Então é assim, se eu abrir no tablet é a mesma coisa. Então a gente fala formato responsivo, tá? Então assim, tem todos os efeitos que a gente clica em cima, né? Se eu clicar em cima, ele, por exemplo, quando tem foto, ele vai aumentar a foto, ele vai rodar essa foto e assim por diante, tá? Então, e no celular ele também vai fazer a mesma coisa, mas só que ele vai ter que se adaptar ao celular, tá? Então, pessoal, isso é uma das formas de mídia digital, né? Por exemplo, esse site eu não faço a arte, tá? É uma outra pessoa que faz a arte. Quando eu fechei o contrato, né, a pessoa faz a arte, ela manda para mim e eu jogo ela para cá, tá? Então, já muda que o web design antes fazia tudo. Ele fazia programação, ele fazia a parte de design. Então, assim, eu tenho um cara que é o designer gráfico e eu só programo. Eu monto essa estrutura, essa arte do site, eu que defino a estrutura dele. Mas quem faz os banners, né, as fotinhas, não sou eu. Né? E tudo aqui é criado, nada é copiado, porque é um colégio grande, não pode pegar foto da internet e assim por diante. Tá? Então isso é um trabalho em equipe, né? Um trabalho em equipe. E o meu trabalho depende desse cara que faz o design dessas fotos, tá? Legal? Agora eu vou fazer a matrícula, vai ser a matrícula online, né? Então essa parte já é do programador, que sou eu no caso. Aqui ó, tem a área restrita, né? Se a pessoa clicar, ele vai acessar aí o link do programinha que eles trabalham, né? Então, e aí a gente desenvolve também e assim por diante. Legal, pessoal? Então, é só para vocês terem uma ideia de como funciona. Som, 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 som. Som. Menina, está funcionando agora? Legal, ó, legal, obrigado. Eu acho que assim, a minha câmera, não sei o que aconteceu, e eu estava usando ela, agora ela parou. Então por isso que vocês não estavam me escutando. Vocês lembram onde eu parei, pessoal, falando aí com vocês? Ah, legal, valeu. Então vamos lá. Obrigado. Então é assim, vamos voltar aqui, ó. Então, ó, como eu falei, vai ter o meu canal aí para vocês consultarem interação humano-computador, tá? E depois eu vou disponibilizar ele para vocês. Agora, nós vamos partir para a nossa programação e para a nossa aula em si. Né? Além dessa introdução, nós vamos partir para a prática. Nesse módulo 1, eu já comentei alguma coisa, tá? E como que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com o HTML, tá? Com o HTML. Vamos trabalhar
com como usar o JavaScript dentro do HTML, o CSS também dentro do HTML, e depois nós vamos usar o PHP com banco de dados. Vocês vão aprender tudo de CSS, tudo de JavaScript, tudo de PHP? Não vão, porque não dá tempo, né? Mas eu vou fazer uma demonstração, que vocês entendam como isso funciona, para vocês aprimorarem. E aí, como eu estava falando, né, quando eu penso em mídias digitais, eu tenho que programar tanto para o computador, né, para o computador em si, ou um notebook, ou para o tablet ou para o celular. Então, por exemplo, eu tomo conta de um site, sou eu que construo esse site, tá? Eu que programo, eu que faço toda a configuração nele. E assim, eu passo o mouse, dá a animaçãozinha, eu vou clicar em cima, quando tem foto, né? Aqui é vídeo, perdão. Deixa eu pegar um de foto aqui, ó. Quando eu tenho foto, eu clico em cima, ele vai passando. Tá? Aqui tem um sisteminha que quando eu clico em área restrita, né, ele vai abrir o programinha aí que para quem é aluno, né, para procurar notas, faltas, as mensagens do colégio, assim por diante. Agora, a parte de design, tá? As fotos que eu recebo, os banners iniciais, né, que aqui eles que não sou eu que crio. Quem cria é o cara que cuida da parte de design. Então hoje, antigamente, o web designer ele fazia tudo, né? Ele fazia o design e a programação, virava uma confusão. Então assim, muitas das vezes o programador, ele não é um cara que tem tanta criatividade de layout. E aí tem aqueles caras que tem uma competência, né? Tem uma habilidade, tem ideias melhores, que trabalham só com design. Então por isso que o IHC surgiu agora, e cada atividade é dividida. Então é assim, quando eu fechei esse contrato, eu falei assim, olha, alguém vai fazer o design, né? Já tinha uma pessoa que fazia a parte de marketing, de publicidade, e aí ele ficou responsável de fornecer todo o material. Então assim, eu passo o tamanho do banner que eu quero, né? É o tamanho dessa fotinha em pixels que ele vai fazer para mim. Isso daqui nada é tirado da internet, isso daqui é tudo do próprio colégio, né? Porque é um colégio grande, se eu pegar alguma coisa da internet pode dar problema, né? Então não é qualquer foto, qualquer coisa que a gente vai pegando na internet. E assim a gente vai alimentando o nosso site. A parte de programação, né? Sou eu que crio, que aí é PHP, tá? E aí não envolve a questão de design, pode ver que ele é bem... A gente usa um programinha para trabalhar aqui, e ele é bem basicão, não tem nem o logo da escola, tá? Então aqui é para só consultar mesmo. Então, pessoal, cada um tem a sua função, né? Então é dividido, e aí esse site ele funciona tanto pro computador, tanto para o celular, tanto para o tablet. A gente fala que é um site responsive, né? Ele tem aí ele vai se adaptando para qualquer lugar. Então, um site é uma mídia digital? É uma mídia digital. Tá? É uma mídia digital. E vocês vão falar assim para mim, o que mais que tem? Né? Hoje, a gente está no processo político aí na nossa cidade, os caras têm que trabalhar, tá ganhando dinheiro. Então, assim, nós temos aí fazer propaganda para Facebook, é mídia digital. Né? Nós temos aí para o Instagram, nós temos o TikTok, e Twitter, né? Então assim, e cada um tem o seu público diferenciado. Então assim, lá em interação humano-computador, a gente pensa em aonde eu vou publicar tudo isso, né? Então, o nosso curso, pelo plano de ensino dele, que quem criou, ele fez a parte mais assim de programação. Não pensando, como eu vou mexer no Corel, como eu vou mexer no Photoshop, como eu vou editar um vídeo, né? E assim por diante. Então é assim, isso é uma outra, é mídia digitais também, né? Mas é um outro momento, tá? Então assim, a gente dá uma introdução para vocês e vai ter que aí caminhar com isso daí, tá? Mas é o que eu disse, olha,
poucos programadores são bons de design, tá? E poucos designers são bons de programação, tá? Então assim, é muito difícil conciliar os dois, né? E eu falo, ninguém sabe tudo. Legal? Então vamos partir aí para nossa nossa trabalho inicial. Pessoal, eu gosto de usar para fazer um site em HTML. A gente vai usar o HTML5, tá? Eu gosto de usar o Notepad++, que ele é levinho. Tem vários outros, tá? Eu posso usar o simples bloco de notas. Então aqui, ó, né? O simples bloco de notas. Se eu for lá, arquivo abrir, só para vocês verem aqui no meu, ó, o site da empresa aí que eu trabalho, tá? Então, aqui eu tenho todos os HTML deles, né? Então eu vou abrir a página inicial, que ela sempre chama index. E eu tenho todinha aqui, ó. Só que eu tenho o CSS, o JavaScript, eu tenho tudo aqui, né? Para dar aquelas animações e interatividades, eu preciso de tudo. Só que aqui, ó, na verdade, aonde eu trabalho mais com a programação do site é aqui nessa parte, ó, onde eu começo os div, tá? E aí eu começo a alterar. Mas aquilo não fica uma coisa regular, fica bagunçado no bloco de notas, tá? Quando eu tenho um site também e eu clicar com o botão direito, ó, em cima dele, não em cima da foto, tá? Eu tenho que clicar fora da foto. Eu venho aqui, ó, exibir código-fonte da página. Eu também consigo ver, ó, só que aqui ele já está mais organizadinho, né? Aqui está o estilo de CSS, que é uma outra coisa que depois eu vou explicar para vocês, né? O JavaScript. Então, ó, tá vendo? Deixa eu chegar na parte aqui, quando eu quero fazer um conteúdo, é onde a gente trabalha. Então, aquilo eu desenvolvi e aí a gente copia para os outros e o que a gente muda começa aqui no HTML, ó. Tá? Começa nessa parte, quer ver? Aqui, ó. Eu começo no meu corpo, ó, no body, tá? E assim por diante. Então, eu quero aqui, ó, onde cadastro os e-mails, o telefone. Se eu quiser pôr um título, aqui são os menuzinhos, ó, tá? Que eu tenho, né? Cada um tem uma parte. Só que isso daqui, né, é o jeito que eu entendo. Então, assim, eu quero pôr uma notícia, tá? Então, se vocês verem aqui, ó, embaixo eu tenho a seção de notícias e comunicados que eu altero toda semana e de aula online, tá? Então, ó, eu já sei que aqui eu vou ter aqui, ó, a parte de notícias, né? Aí eu excluo, insiro uma nova e assim por diante, tá? Mas aqui quando eu clico com o botão direito e exibir código-fonte, eu não consigo programar, eu vou ver. Então, qual que eu uso, pessoal? Eu uso o Notepad. Então, eu vou abrir ele aqui para vocês, ó. Ah, tem gente que já usa o Dreamweaver, tá? Mas hoje ele caiu de desuso, porque ele é pesado, né? Então a gente usa editores e a gente programa na raça, tá? Programa na raça. Não é igual o Java, né? Que a gente tem aí a gente já viu, né? O NetBeans e assim por diante. Se eu quiser fazer lá, eu também posso. Mas eu uso esse daqui que é mais, pode ver, ó. Eu estava fazendo aqui do ensino médio. Eu inseri esses textos aqui ontem, antes de ontem, não lembro, antes de ontem, né? Eu inseri eles aqui, ó, esse arquivo médio.html que chama lá, tá? Então eu programo por aqui, tá? Depois que eu já montei o layout dele, tá? Então nós vamos utilizar para editar esse HTML nosso, tá? Para a gente começar a trabalhar o Notepad++. Então na plataforma eu deixei o link aqui para vocês, ó, para vocês acessarem o site do Notepad. Ele é um programa gratuito, tá? Aí vocês vão ter que fazer, se o teu Windows for 32 bits, né? Ele vai aparecer 32, se for 64, 64. E aí vocês têm que fazer o download dele e instalar, tá?
Mas essa instalação é normal. Acho que vocês tiram de letra, acho, não tenho certeza. Caso tiver alguma dúvida na instalação, né, aqui tem aqui o videozinho explicando, instalando o Notepad++. Legal? Tá? Então, pessoal, nós vamos trabalhar com ele. Né? Então eu vou fechar, vocês vão abrir o Notepad++ e ele vai aparecer aqui a janelinha. A gente vai em arquivo novo, se não tiver nenhum criado. E ele aparece assim para mim. Tá? Então, hoje, para a gente finalizar a nossa aula, né, e dar essa continuidade, eu vou dar a introdução principal de uma página em HTML, tá? E depois aí nas outras aulas a gente vai incrementando e vamos formar. A gente vai ter 2 projetos que a gente vai fazer junto, tá? Então, assim, a maioria dos exercícios nas outras semanas vai ser prático, vocês vão inserir coisas práticas, tá? E que a gente vai fazendo junto na quinta-feira. Então vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui, se está tudo em ordem. Vocês têm alguma pergunta nesse momento, gente? Legal? Então vamos continuar. Pessoal, quando eu quero programar em HTML, tá? HTML não é uma linguagem de programação, tá? Ele é uma linguagem de marcação. Ele vai criar uma extensão .html e quem lê essa extensão é o navegador, tá? Então é o Google Chrome, o Internet Explorer, o Firefox, tá? O navegador que você estiver utilizando. Então, e depois quando a gente joga ele pro servidor, quem traduz isso para o computador funcionar é um protocolo que a gente chama-se HTTP. Hoje ele já aparece automático, antigamente tinha que digitar, né? Mas tudo que nós entrarmos aqui, ó, no site, clicando 2 vezes, eu tenho HTTP ou HTTPS, que é um protocolo de segurança. Tá? Isso aqui quer dizer que ele está hospedado. Depois eu também vou explicar para vocês como é que hospeda um site, tá? Então vamos lá. Então nós vamos, a gente não está numa linguagem de programação, a gente está numa linguagem de marcação, tá? E dentro de uma linguagem de marcação, os nossos comandos, eles chamam de tag, tá? Eles chamam de tag. Deixa eu aumentar aqui que é mais fácil para vocês enxergarem. Isso é uma tag, tá? Então não é um comando, é uma tag. E aí, ó, tag, ó, T-A-G, tá? Toda tag eu começo ela, a maioria delas, tá? E fecho elas. /HTML. Legal? Eu abri um HTML e fechei o HTML, tá? Então eu abri uma tag e fechei uma tag. Então essa tag é para começar o nosso site, sempre HTML e termina em HTML. Legal? E ela é dividida em 2 partes, tá? Ela é dividida no cabeçalho. O cabeçalho é o head, tá? Então eu começo com o head e fecho com o head. Vocês vão falar assim, professor, mas não tem em português? Não tem em português, tá? Mas como eu falei para vocês, eu não sou um especialista em inglês, né? Meu inglês é bem básico e a gente conhece bem programação, tá? Então dá para... É lógico que head significa cabeça, tá? Então ele ajuda, cabeçalho, tá? Então aqui, depois eu vou explicar o que é cabeçalho. Depois a outra parte, tá? Eu tenho o corpo, que é body, tá? E body em inglês é corpo, tá bom? Body em inglês é corpo, tá? Então, a minha divisão do meu site, para eu construir ele, eu começo com HTML, eu crio o meu cabeçalho e crio o meu corpo, tá? Só que se eu abrir esse arquivo e pedir para abrir lá no navegador, não vai aparecer nada, ele vai aparecer em branco, tá? Então a primeira coisa que a gente coloca no cabeçalho, tá, é o título, tá bom?
Então eu venho aqui, ó, dentro dele, eu dou esse, não é obrigado dar esse espaçamento, mas para eu ter uma estrutura melhor, eu dou um espacinho. Isso quer dizer que o title aqui, o título, está dentro do cabeçalho, dentro do head. Aí eu ponho aqui o título, aí eu vou pôr aqui, ó, IF Goiano, um exemplo. E fecho o meu título. Tá? Então, ó, eu tenho o cabeçalho, eu tenho o título, legal? E aí eu vou fechar, né? E vamos ver o que vai acontecer. Aqui, pessoal, nós vamos salvar. Nós vamos criar uma pastinha aqui, ó. Deixa eu pôr web, eu vou pôr um nome aqui, tá? Web UIF Goiano. todos os nossos arquivos de um site, ele tem que ficar dentro da mesma pasta, tá? Pode ter as subpastas para criar, para ter os sons dentro dela, para ter as imagens numa outra pasta, para não misturar. Tá? Agora, pessoal, na hora que a gente for salvar, eu vou colocar aqui, ó, exemplo 1 ponto a, ou melhor, não vai ser assim não, vou mudar. Toda a página inicial, a página inicial do site, então aqui, ó, essa página aqui inicial do Santinês, ó, ela chama-se index.html, tá? Então, ó, se eu for lá no site do IF Goiano, ó, eu vou abrir aqui o IF Goiano. Tá? Ela também vai ter o index aqui, né? Então ele também vai ter. Aí aqui pode ver que a outra página chama-se home, né? A página inicial não aparece o nome, tá? Mas é o index.html. Isso quem enxerga é o servidor onde vai estar hospedado o site. Então a nossa página ele vai chamar index, tá? Index. E nós temos que escolher HTML. Olha que o Notepad ele permite eu trabalhar com várias linguagens, tá? Então, a gente vai utilizar aqui o HTML. Então, só um minuto. Meu Deus. Hiperteste aqui, ó. Tá? Então, index. E como ele põe várias extensões, eu vou trabalhar com ponto .html. É o que a gente usa hoje. Tá? Aí eu salvo. Aí olha que bonitinho. Como eu poderia ter salvado no início, tá? Porque ele já põe aqui os tags em azuis, ó. Então eu ponho HTML e ele mostra que eu fechei ele. O head ele mostra que eu fechei ele. O title e o body, que é o corpo, tá? Então eu salvei esse HTML. Aí eu vou lá na pastinha que eu criei. Aqui o Web UIF Goiano e eu já tenho aqui o index, ó. Como o Google Chrome é o meu navegador padrão, ele vai abrir por ele. Então eu clico aqui, ó, 2 vezes. Vai aparecer em branco, mas olha o título aqui em cima, pessoal, ó. Ele apareceu IF Goiano. Então, uma das funções do cabeçalho é eu definir o título do meu site, tá? Se eu não colocar nada, ele vai aparecer o nome do arquivo. Então, olha, todos os títulos. Depois eu posso ensinar vocês como pôr os desenhos que a gente vai ver depois, tá? Olha lá, eles têm os desenhos bonitinhos aqui do site, né? Todos eles, ó. Não só tem o título. Então, a gente colocou, por enquanto, o título. Legal? Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só me interromper na hora, tá? Então, é bem simples. Né? Eu tenho o cabeçalho e o título. Agora, a gente vai
fazer o corpo. Tudo que eu colocar aqui, ó, dentro do corpo, se eu colocar um texto aqui, ó, e salvar, eu tenho que salvar. Vou lá no meu arquivo, não preciso ficar abrindo e fechando. Eu venho aqui, aperto F5, ó. Ele já atualiza. E olha o que ele fez aqui, ó. Ele apareceu o teste na formatação de um texto padrão. Se eu for aqui de novo, ó, e pôr, ó, o meu nome aqui, por exemplo, ó, salvar e voltar lá, ele põe teste Robson, mas não muda de linha, tá? Porque eu não fiz nada para isso. Legal? Então vamos dar uma olhada. Pessoal, aí praticamente as nossas tags aí de exibição na tela, né, de apresentação do conteúdo, fica dentro do corpo, tá? Fica dentro do corpo. Então eu vou pôr aqui, ó, chegou mais um. Então eu vou pôr aqui. Nós temos... Boa noite, meu querido. Nós temos a tag aqui, ó, H1. Ele vai do H1 até o H6, tá? Então vamos pôr assim, ó, if. Só um exemplo, tá, gente? If goiano. Eu vou fechar o meu H1. Pessoal, nós começamos com Java e orientação a objetos. Vocês vão sentir que HTML é uma delícia. É facinho, tá? É mamão com açúcar para quem já viu o Java e orientação a objetos. Então ele vai do H1 até o H6, tá? Eu não vou colocar todos não, mas vocês vão ver a diferença. Eu não preciso rodar, não preciso compilar, né? Porque aqui é uma linguagem de marcação, não é programação. Então eu não preciso fazer a compilação dele, tá? Eu não preciso mais nada. O Júlio pôs lá, muito mais tranquilo que o Java. Júlio, HTML, depois a gente começa a misturar JavaScript, CSS dentro dele, muda um pouquinho a realidade. Mas a gente vê direto, o resultado é mais rápido, tá? Vocês vão falar assim, professor, tem Java no site? Tem Java em site, tá? E aí se eu quiser fazer um controle, fazer, por exemplo, aqui, ó, naquele programinha que eu falei para vocês que a gente usa na escola lá, que eu tomo conta lá do site deles, né? É feito tudo em PHP, né? Tudo em PHP e banco de dados, né? Qual que é o nosso banco de dados? Nosso banco de dados, a linguagem é o SQL, tá? Então é assim, eu preciso aprender PHP para quê? Para fazer o banco de dados, não para trabalhar com aparência, né? Agora, se eu quero fazer um site legalzinho, tá vendo aqui, ó? Eu vou aqui, muda a corzinha para lá, para lá. Antigamente, gente, tinha o tal do Flash para dar animação, que era pesado, demorava para carregar, né? E isso ainda tinha até internet de escada, né? E a gente sofria demais, tá? Então, hoje não, né? Isso daqui, ó, essa animação aqui, ó, não é uma programação, tá? É um JavaScript que eu tenho aqui para fazer isso daqui, tá? Quando eu clico na foto e quero fazer essa animação aqui, ó, isso é um CSS, tá? Professor, eu crio tudo? Mentira que nós não criamos tudo, né? O Bill Gates, num dos filmes dele e alguns livros, ele fala, mas na verdade quem falou isso foi o Leonardo da Vinci inicial. Ele fala assim, nada se cria. Aí tem pessoal que brasileiro vai falar, nada se cria, tudo se copia. Mentira. Nada se cria, tudo se transforma, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, ó, isso daqui é comum na internet, né? Hoje no site. Então eu não crio mais, gente. Vai ter sites que eu pego isso daqui pronto, né? A programação disso daqui pronto, eu só vou colocar foto. Mas se eu não souber como que funciona a programação,
como funciona o HTML e que local que eu vou inserir isso naquele código fonte maluco, né? Aqui, ó, nesse código fonte maluco, cheio de coisas, aonde eu posso copiar, aonde eu coloco, que lugar que eu vou colocar, qual é o comandinho que permite eu inserir a foto. Então, até para eu pegar um código pronto, eu tenho que ter conhecimento, senão eu tô fora, eu não consigo fazer nada, tá? Então, eu não tenho preferência, né? Eu gosto de fazer muito site, mas o Java ele tem uma outra funcionalidade, né? Um programa mais robusto. Lembrando que o Java trabalha com qualquer plataforma, tá? O HTML também trabalha com qualquer plataforma. Mas vocês vão ver que na hora que se eu quiser usar Java dentro aqui de um site, né? Eu tenho que saber HTML e Java. Mas eu tenho PHP, que também é orientação a objeto. Aí eu vou escolher a linguagem que eu quero trabalhar. Tá? Vocês estão conhecendo várias linguagens. E aí vocês vão conhecer a linguagem que vocês querem fazer. Tá? Então aqui a nossa função, gente, além de ensinar, é apresentar. Né? Mas tem muita coisa. Tá? E a gente tem tempo para aprender. O cara, qualquer área de conhecimento, né, gente? Não cabe o conhecimento. Nada se cria. Lavoisier também falou isso. Nada na natureza nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma, né? Então aí já com a natureza. Boa, Ju. Né? Então é assim, pessoal. Mas nós não podemos, um bom programador, ele não é um cara de copiar e colar, tá? Ele vai pegar algumas coisas e vai jogar, mas ele tem a sua identidade própria, ele tem sua estrutura. Um bom programador para uma empresa, um cara, ele só não programa, ele tem que saber documentar, porque na hora que ele sair, alguém tem que tocar o projeto, tá? Eu tenho que dar a documentação. Então por isso que existe faculdades para isso tudo. Aqui a gente está num curso FIC, um curso de extensão, um curso para você adquirir um conhecimento. Mas eu preciso, se eu quiser aprimorar, eu tenho que estudar. Eu não preciso de uma faculdade, mas assim, é muita coisa. Eu não consigo ver em 4 anos tudo que existe. Por isso que é dividido os cursos, né? Eu tenho faculdade lá de ciência da computação, eu tenho lá de web design, eu tenho de análise de sistemas, eu tenho de rede de computadores, né? Então eu tenho várias outras coisas aí, só de banco de dados. Nossa, mas eu tenho um curso de graduação só de banco de dados? Só de banco de dados. Tá? Então é assim, mas para quem está começando agora, vai com calma, né? Não tem como saber tudo do dia para a noite. Eu trabalho desde 99 com informática e eu não sei tudo, porque ela se transforma todos os dias, tá? Então é assim, mas se eu não viver, eu aprendi no DOS, né? Eu sou antes da internet. Um dia, se vocês quiserem pesquisar aí, não sou tão velho, hein? Tenho 40 anos. O que é uma BBS, tá? Antes da internet existia BBS. Eu fui durante meu curso técnico, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma BBS. O cara que operava uma BBS chamava CISOP, né? Não existia roteador. A gente só tinha linha telefônica que conectava 4 pessoas ao mesmo tempo só, né? Nessa BBS que eu trabalhava. E aí quando surgiu o e-mail mundial, nossa senhora, só que o e-mail ia 3 horas da manhã. Tá? Então ele não ia instantâneo, né? Então eu tinha que decodificar e codificar uma foto. Então isso eu estou falando uma coisa aí, gente, de 25 anos atrás, tá? Então se eu não ficar em constante aprendizado, e aqui fala muito bem, ó, o Júlio colocou, em constante transformação eu não consigo evoluir, tá? Mas vamos continuar. Voltando aqui, ó, H1, H2, H6, vai do H1 até o H5, tá? Eu salvei, vou lá no meu site, aqui, aperto F5 e olha lá. O H é um título, tá, pessoal? Então o H1 é o maior e o H6 é o menor, tá? Então eu trabalho com uma titulação, tá? Então voltando, vamos deixar aqui, ó. Então essa é uma outra tag que vocês aprenderam.
Isso a gente vai até falar do módulo 2 mais, mas aqui eu já estou adiantando. Então, ó, eu tenho tags, que cada um tem uma função. Aqui, coloco um tamanho, e aí eu trabalho em negrito também, tá? Dentro das tags, pessoal, eu tenho os parâmetros. Tá? Então, ó, dentro da tag H1 ou até H6, né, das tags H, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, align igual. E aí o valor do parâmetro eu coloco entre aspas para ser aceito em qualquer navegador. Então, ó, no título H1 eu defini um alinhamento e centralizado, tá? Vamos lá. Atualizo e olha lá, ele foi pro centro, tá? Então eu defini, eu tenho a minha tag e eu tenho os meus parâmetros. Gente, aqui não é comando, relembrando, é tag, tá? Legal. Agora, vamos supor, tá, gente, que toda vez que eu uso o H1 no meu site, o título vai ser H1 alinhado no centro, cor azul, né? Uma sombrinha, né? Eu quero pôr um efeito. Então, assim, se eu quiser pôr um efeito e uma sombrinha, né? Eu já vou ter que trabalhar com JavaScript ou com CSS. Mas o CSS permite, por exemplo, eu achar que os títulos da minha página todos vão ser um padrão só. Então eu não preciso ficar programando. Eu crio um arquivo em CSS, vou fazer a programação toda do título e depois eu ponho o nome da minha marcação que eu pus lá no CSS que eu criei. Aí, por exemplo, eu venho aqui, ó, e ponho, por exemplo, se eu posso criar, né, uma tag. Eu posso vir aqui, ó, e colocar tit, né, de título. Né, não igual o lá de cima, mas eu crio ela lá no CSS. Aí ela já vem formatada. E aí eu preciso fazer uma vez só. Eu não preciso repetir várias vezes, né, não, em todos. Então aí eu encurto a minha estrutura, tá? Mas isso a gente vai aprender quando começar em CSS, legal? Agora, mais uma, eu quero colocar um parágrafo, tá? O que é um parágrafo? Vocês viram que se eu colocar um texto aqui agora, como eu já tinha colocado, e vim aqui colocar um texto, vou salvar, ele está na linha de baixo. Mas vamos lá. Tá? Aqui, ó, era o H1, ele foi para a linha de baixo, aqui, beleza. Agora eu vou no outro. Opa, perdão, gente. Aí eu vou no outro, ó, teste, teste, teste. Vou salvar. E agora, ele já não foi para a linha de baixo, tá? Então eu preciso também definir os meus parágrafos, tá? Para definir parágrafo é o P. O P é uma tag que se eu não tiver formatação nela, não tiver nenhum parâmetro, eu não preciso nem fechar, tá? Então eu vou pegar um texto aqui, ó. Qualquer textinho, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, uma história do IF Goiano, só um minuto. Institucional, vou pôr aqui, ó, instituição. Cadê aí, gente? Sexta-feira minha internet já disse pra você. Então aqui, ó, e eu vou pegar, vou pôr a história do IF Goiano aqui, ó. Vou jogar ele, tá? Não tem problema se ele ficou até lá. Vou salvar. E aqui, ó, vou lá no meu link. E aí eu tenho o meu texto. Legal? Eu tenho o meu texto. Se eu quiser, ó, outro texto, mas ele tem que ir para a linha de baixo, eu copio e coloco o outro parágrafo, P. Tá? Não tem como eu vir com Enter. Aí eu coloco o outro parágrafo. Vou salvar. Vou lá. Legal? E aqui eu já defini o meu texto. Tem o título e o textinho do meu site.
Mas olha aqui no finalzinho dele que ele fica feio. O alinhamento dele está para a esquerda, que é o padrão. Aí eu quero colocar ele justificado no final. Tá? Então eu venho aqui, ó, P. Também tenho o parâmetro que é igual, mas aqui eu vou no Justify, tá? Que é justificado. Mas como eu não estou usando CSS, eu tenho que repetir aqui embaixo, tá? Porque eu quero os dois, senão vai ficar feio. E aí, ó, eu vou e o finalzinho fica melhorzinho lá, tá? Então, pra gente finalizar, só para vocês verem, aqui eu tô dando mais coisas do que tá na aula do módulo 1, tá? Então vamos supor, eu quero colocar uma fotinha aqui no if goiano, ó. If goiano. Gente, como eu tô dando aula pro if goiano, eu posso, né, eu vou pegar uma foto e colocar lá. Mas vocês podem pegar qualquer foto na internet e colocar no site de vocês, né? Eu não posso colocar qualquer foto, porque sim, tem a questão lá da propriedade, né? Da questão de plágio, posso ser processado e assim por diante. Então depois, na hora da aula de imagem, eu vou ensinar a maneira que vocês podem achar imagens gratuitas, né, de domínio público, que vocês podem pegar e usar no site de vocês, que vai ser publicado, tá? Ou senão vocês vão ter que tirar a foto, tá? Então aqui, ó, vou pegar só para vocês verem, tá? E aí já vai terminar. Vou salvar essa foto. Essa foto eu tenho que salvar ela dentro da mesma pasta que eu salvei o arquivo, tá? Deixa eu fechar aqui, que eu acho que ele está deixando o meu. Ai. Só um minutinho. Isso, vamos lá. Então, ó, a gente vai usar a pastinha que a gente estava usando lá, o if goiano. Ela aqui, ó, é PNG, tá, pessoal? Então, eu vou colocar o nome de if e a extensão dela é PNG, tá? É importante para eu saber o que eu vou trabalhar. Aí, ó, eu vou vir aqui no meio e vou colocar uma imagem, ó, img src igual, tá? E vou colocar if.png. Então aqui, ó, é o comandinho para colocar uma imagem, e aqui o CRC eu ponho o caminho dela, o endereço dela. Como está na mesma pasta, eu não preciso especificar nada, eu só ponho o nome do arquivo, tá? Aí eu vou salvar. Vou lá, tá? E aqui tá a minha foto, ó. Só que ela não ficou legal, ela corta aqui do jeito dela. Então eu tenho que ir lá. Vamos supor que eu quero que ela fique do lado esquerdo. Align, né? Left seria esquerdo. Vou salvar. Dou Enter. E aí ela já fica melhorzinho, ó. Tá vendo? Ah, mas não ficou legal ainda. Então o que, que eu faço? Eu venho com ela aqui, ó. Recorto. E vou colocar aquela no começo, ó. Tá? E vou salvar. Coloquei ela dentro de um parágrafo. Pode ver, gente. Aqui como não tem formatação, eu não preciso fechar o meu corpo. Não tem barra IMG. O barra P até tem. Mas como o de baixo é justificado, eu não estou continuando, eu não fechei ele, tá? Depois vocês vão ver, quando a gente for continuar aí a nossa construção, a necessidade de fechar o P. Tá? Olha lá, aí eu coloquei do lado esquerdo, ele já ficou mais bonitinho, tá? Então, vamos supor que eu queria aqui, ó, fazer continuar um outro conteúdo. Eu tenho um comandinho que eu posso vir aqui, ó, e colocar HR, ó.
também não tem que fechar ele, porque ele vai colocar uma linha. Se eu quisesse fazer uma divisão, por exemplo, aqui, ó, o HR coloca uma linha, tá? E o barato do HTML de tudo isso que a gente está fazendo, que vai rodar em qualquer navegador, em qualquer sistema operacional também, tá? E aí a gente começa a construir o nosso site. Legal, pessoal? O Júlio que falou comigo, vamos ver o que ele falou aqui. Estou fazendo um curso de programador de web também junto com esse. Mas parabéns, professor, pela aula 10. Valeu, Júlio. Obrigado. Tá? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês hoje. As nossas aulas, gente, não vão ficar muito presas ao conteúdo daquela plataforma só. Porque como a gente tem muita coisa para ver, eu vou passando mais coisas aí do que está no módulo 1. Né? Então a gente foi mais para uma parte prática, tá? E espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar agora, ou senão depois eu vou deixar esse vídeo disponível lá na plataforma que eu vou colocar no YouTube, aí vocês podem voltar, ver, fazer, porque assim a gente só vai aprender fazendo, tá? Se vocês não pegarem para praticar, não adianta nada, legal? E assim, eu garanto para vocês, né? Isso é o primeiro passo aí se vocês quiserem se tornar um profissional da área isso é um conteúdo. HTML, gente, eu aprendi HTML em 94, quando eu estava, 95, quando eu trabalhava na BBS, e ela virou, quando saiu o Windows 3.11, essa já fazia essa BBS em fora Windows, porque ela era em DOS. E aí lá já começou o HTML. Então esses comandos aqui, eles são muito antigos. Depois, né, na próxima semana, a gente já vai começar a incrementar eles com a versão mais nova, que continua usando esses mesmos, mas a gente fala HTML5, tá? E aí tem coisas a mais, que vai dar uma interatividade melhor no nosso site, mas esse inicial, se vocês não souberem, a gente não constrói nada. Certinho, gente? Então, alguém tem alguma coisa para falar? Ah, ô Júlio, é o seguinte, cara. Hoje, tá? Eu entendi o que você falou, né? Para desenvolver em HTML, JavaScript, CSS, hoje é assim, a gente usa, por exemplo, eu uso o Notepad++, mas tem o Dreamweaver, que não é mais, ele é pesado, né? E assim, não é gratuito, mas ele tem algumas coisas, mas já está em desuso. Caiu, né, a IDE. Em programação para web, a IDE caiu, né? A IDE caiu. Então, assim, você pode pesquisar aí, que vai ter algumas, mas caiu em desuso, tá? Então, tem outros igual o Notepad++, que depois eu vou, na outra aula, eu vou deixar, na semana que vem, eu vou no módulo 2, vai ter uns outros que eu vou comentar, mas que é muito parecido com o Notepad++. Então, assim, eu não tenho o comandinho de clicar, porque aqui não é objeto, tá? Aqui é uma marcação, então não tem como eu clicar e aparecer o read. Isso não existe, tá? O Dreamweaver, por exemplo, eu coloco o P lá, eu vou lá, vai ter lá parágrafo, eu clico em parágrafo, aí vai aparecer só o P, mas aí eu tenho que pôr as propriedades dele, tá? Porque assim, aqui não é objeto, né? Nós estamos trabalhando com tag. Então é assim, não tem esse mamãozinho. Eu não sou contra IDE, tá? Mas você vai ver que fica, depois que vocês aprenderem a fazer isso daqui, eu usar IDE é muito demorado, aqui é mais rápido, tá? Então assim, você, ó, por exemplo, eu já programei essa parte aqui. Então, ó, eu posso colocar o comentário, né? Que o comentário é a mesma coisa, ó. Então eu vou pôr início. Tá? Eu coloquei um comentário aqui. E depois eu já sei que a parte inicial do site, ó, por exemplo, aqui em cima, é esse início, tá? É esse início. Então toda vez que eu quero alterar esse texto, eu venho aqui no início e já vou colocar um texto aqui dentro. Ah, então assim, o que vale muito aqui em HTML é a nossa organização, tá?
a nossa organização, mas não tem uma IDE. Legal? Certinho, gente? Pessoal, mais alguma dúvida? Incentivo o pessoal lá no grupo, eu não sei como é que tá a turma, né? Fiquei agora esses dias, vocês estavam com outro professor, né? E assim, interatividade, vontade, né? E desistir jamais, né? Então, assim, é um processo de aprendizado, tá? Então, pessoal, tamo junto, obrigado aí, bom final de semana e fique com Deus. Legal? Tchau, tchau. Oi. Ah, até mais. Falou, meu querido. Falou, tchau, tchau, viu? Tchau, tchau, Júnior. Tchau, tchau pra todo mundo aí. Fique com Deus.